Ele foi embora, passou uns 2, 3 meses, aí eu fui entender o resultado da chave. Era a campanha de eleição municipal e tinha 2 candidatos, um que era pobre e outro que era bem rico. E aí o rico me procurou, tudo bem. E depois veio o pobre. Nenhum dos dois me conhecia, que eu tinha chegado recém na cidade, mas sabia que ali era a igreja dos crentes, e os crentes eram pessoas sinceras, quando diziam que voltava. Eu já tinha por hábito. E aquele senhor chegou na minha casa e me cumprimentou assim, não conhecia ele. E disse, pois é, ele disse, eu vim aqui por 2 razões, vim aqui lhe conhecer, e a outra razão é que eu vou ser candidato a prefeito. E ele contou as razões pelas quais queria ser candidato a prefeito, já era vereador e tal. E ele disse assim, só que eu sou pobre, não tenho dinheiro para gastar, por causa disso eu vim pedir oração para o Senhor. E ele disse, se for da vontade de Deus, eu vou ser o prefeito aqui, se não for da vontade de Deus, tá bom. Porque eu não vou gastar muito mesmo, não tenho muito para gastar. E eu olhei aquele cidadão assim, eu encontrei sinceridade nele, não conhecia, nunca tinha visto, nem sabia o nome dele. Aí eu disse para ele, o senhor quer que eu lhe diga uma palavra? Quando ele veio me procurar, que ele falou que queria ser candidato a prefeito, me veio o sonho, a profecia. Quem recebe a cidade, a chave de uma cidade? O prefeito. Quando é passado de um para o outro, ele pega a chave, que é um símbolo de abrir e fechar. Ele tem na mão o governo da cidade. Ele que abre a porta e fecha. Assim Deus falou com Davi, e assim Deus falou aqui numa das 7 igrejas, não foge a mente. Mas está no Apocalipse. Esse que eu tenho a chave da morte, a chave de Davi, uma coisa assim. Se não me foge a mente, é o primeiro e o 4 Apocalipse, né? O 10. Meu Deus, já esqueci. Não, eu tenho a chave da morte dos infernos, né? Mas ele falou de Davi, eu acho que em outra parte aqui. Deixa quieto. Eu disse para aquele cidadão, eu vou orar por você. Não somente agora, mas até o dia que você pegar a chave da cidade na mão. Ele não sabia que eu sabia, que a chave já estava na minha mão. Mas não era eu que ia ser o prefeito. Eu ia orar por ele e ele ia receber das minhas mãos, que era a oração, a chave da cidade. Mais tarde esse senhor aceitou Jesus. A sua esposa, a sua filha aceitaram Jesus. Sua esposa e a sua filha, pelo menos a esposa eu sei que está firme na igreja, a filha também. Depois veio o filho também. E ele não sei. Ele disse, eu quero ser um agente de multiplicação na sua igreja, não só um membro para ficar sentado. E eu já fui 1 vez, 2 vezes cobrar dele, e ele está bem madurinho só não entrou numa igreja ainda porque ele não encontra líderes com responsabilidade e sinceridade. Essa foi a última palavra do Senhor. Deus vai te colocar na tua frente um homem de Deus e tu vais ter que cumprir a tua palavra, porque senão, olha, você vai chegar lá, você já está velhinho, cara. Eu dei um conselho para ele, meu amigo, você faz uma campanha de 1 tostão contra 1 milhão e vamos orar. Só faz a tua campanhazinha ali, tu vai ganhar gasolina, tu vai ganhar dinheiro, tu vai ganhar amigos que vai chegar na porta da tua casa, vai ligar para você. Não esquenta, quando é de Deus as coisas acontecem. Sabe o que foi o resultado? Ganhou a eleição.
157 votos, que naquele município, 157 votos, era uma lavada, como eles diziam. Amém? É assim que Deus faz. Glória a Deus. Agora eu vou começar novamente no Apocalipse, porque nós entramos no Apocalipse, eu fico dando testemunho e esqueço de onde estou. Mas é bom. Se um dia você for um líder, você vai ter a experiência. E não diga que não, porque Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão. Se você está ouvindo a palavra e tenha paciência de ouvir, isso é semente plantada no teu coração para ele dar a vida eterna. Eu tenho uma mensagem para você. São Mateus capítulo 13. Olha que eu não estou olhando Bíblia nenhuma. Não preciso. São Mateus capítulo 13. Meu Deus, eu quero entrar na palavra, não consigo, Jesus. Fala ali de uma semente de mostarda. Entende? É mais pequenina de todas. Não vou pregar, só vou dizer para você onde está. Já falei. Da mais pequenina de todas as sementes, mas quando ela cai na terra e morre, ela se transforma numa grande hortaliça, de maneira tal que as aves dos céus e os animais do campo, eles pousam nela e descansam debaixo dela. O que Jesus queria dizer sobre isso? Então vou te explicar em poucas palavras. Jesus queria dizer naquela parábola que tudo começa pequeno, mas o fim dele é transcendental e eterno. Não diga como disse Jeremias, capítulos 1 de Jeremias. Ah, Senhor, quando Deus chamou Jeremias, ah, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Não digas que és uma criança, não sabes falar, porque do ventre materno eu te escolhi. Gideão disse, ah, Senhor, eu sou menor da minha casa e a minha tribo é a menor de Israel. Quem que disse que tu és o menor da tua casa e a tua tribo é menor de Israel? Porque eles tinham o hábito de tudo que era escolhido seria da tribo de Judá, a maior tribo de Israel, na verdade foi. Mas agora Deus deixou tudo lá e vai escolher Gideãozinho. E ele argumentou mais alguma coisa, mas Deus disse, vai nessa tua força e tu livrarás Israel. Mas que força? Eu sou um pobre coitado. Não era na força física nem intelectual. Era na força da vontade de fazer a vontade de Deus. Amém? Eu teria mais exemplo. Jesus começou sozinho, depois escolheu 12, depois mais 70, depois mais 500 e escolheu eu e vai escolher você. Estou profetizando. Eu ia falar a noite inteira para só testemunhar, mas eu tenho que entrar. Só um pouquinho de cada vez. Então não diga que sou uma criança, não diga que sou um ignorante, não diga que sou iletrado, não diga que não, porque quando Deus quiser dizer sim, assim, pronto, acabou-se. É 1h agora, ou já passou um pouquinho, Deus me despertou do sono para falar essa palavra para você. Para quem não sei, está aí. Capítulo 2 de Apocalipse. Porque nós paramos no versículo, na última, não sei se foi gravado ou não, já esqueci, é 16 e o 20, o ministério das 7 igrejas, né? O 1:20 de Apocalipse. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro,
As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Isso eu já expliquei tudo. Agora vamos para o capítulo 2. Quando nós lemos, irmãos, o do capítulo 2 e o 3, está falando das 7 igrejas. E essas 7 igrejas são 7 características. Cada igreja caracteriza o estilo de uma igreja ao longo do período da igreja, desde que formou no capítulo 2 de Atos, quando desceu o Espírito Santo sobre os judeus, e ali foi formada a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Ela foi batizada, vamos dizer assim, a noiva, ou o compromisso de Deus, do noivo com a noiva, é quando ele coloca o anel da aliança. Eu nem entrei na questão das alianças de Adão até Jesus. A aliança que tem com nós. E depois do milênio, Deus fez com Israel, com Abraão, com Moisés, com Noé, com Adão. Entendeu? As 7 alianças que Deus faz com o homem, desde que ele criou a imagem e semelhança. E agora, quando com o batismo do Espírito Santo, é aliança. Sabe o que diz lá em Efésios 4:30? Não extinguais ou aborreceis o Espírito Santo de Deus, pelas quais foste selado para o dia da redenção. Aquele dia em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, eu prego sobre o Espírito Santo, estou dando aula só exclusivamente sobre isso. Ali foi a aliança de Jesus com a igreja, até que ele leva para o céu. Amém? Então, aprenda a palavra de Deus. 7 características são 7 períodos. Logicamente que ali na Ásia existia a igreja de Sardes, de Esmirna, de Laodiceia, de Filadélfia, de Tiatira, já 7 que existem ali, começando por Éfeso. E cada igreja naquela época tinha uma característica. E ao longo do tempo, até a volta de Jesus, as igrejas também têm uma característica. Como Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente, Deus via todas essas características, todo esse período. Já falei sobre o Kairos de Deus e o Cronos de Deus. Kairos é o tempo presente, aqui e agora. E cronologia, vem desde lá, agora estou falando da igreja, desde o livro de Atos até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Ele desceu em espírito, através do Espírito Santo, e um dia ele vem buscar a igreja visivelmente. E os que são batizados com o Espírito, ou vivem no Espírito, ou em Espírito, com Cristo, ou em Cristo, ou por Cristo, eles serão arrebatados, atraídos. Anjos têm asa? Não. Anjos só, eles se elevam. Até podia falar. Não sei se falei sobre anjo ou não. Não. Falei alguma coisinha só. Mas uma outra hora eu vou falar sobre as 5 dimensões do homem e as 4 dimensões do espírito. Nossa, irmão José, Então, você não está perdendo, você está aprendendo. E acelere em ouvir, você não perde tempo, você procura tempo, porque senão você vai não vai acompanhar. Eu estou indo, daqui a pouco eu estou indo mesmo, para o Beleléu, e você vai ficar aí
ai, coitado, irmão José, não dei nem um joinha, nem como é que é? Visualizei. Não sou eu que estou perdendo, é você, ou vocês, sei lá quantos. Daqui a pouco eu vou descansar meu soninho, mais um desmainho, sento por 10, 15 minutos ou meia hora que seja. Ou daqui a pouco Deus me leva para o caixão e eu disse, obrigado, Senhor, fiz a minha parte, está contigo. Amém? Então, cada igreja tem uma característica em todo o tempo. Eu vou explicar isso aí, não pormenorizado. Isso quer dizer 7 eras ou 7 etapas que Deus assim tem planejado nesse período que é o período da igreja, período da graça. E cada período, como Deus colocou aqui em Apocalipse, cada período, irmãos, assim como Deus colocou João no primeiro período, na ilha de Patmos, que foi o primeiro pastor ali na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tem uma mensagem para aqueles dias. Nasceu em Jerusalém, mas depois veio a perseguição lá em Jerusalém, e os cristãos foram espalhados de Jerusalém, e muitos fugiram para a Ásia, foi um êxodo de Jerusalém. Eu já expliquei tudo porque eles foram espalhados, pela incredulidade dos judeus. E agora a primeira grande igreja foi formada pelo apóstolo João, que foi deportado de Jerusalém para a Ásia e parou em Efésio. Daí João formou as 7 igrejas, que todos tinham. Aí Roma descobriu isso ali, foi lá, pegou o velhinho e jogou na ilha de Patmos para morrer. E lá Deus revela para ele o que vai acontecendo. E a primeira carta que ele manda para a igreja de Éfeso, carta de amor, de consolação, exortação, de paciência, como diz aqui, ó. Tens, porém, ó, o versículo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os mal, e pusesse a prova os que dizem ser apóstolos e não são, mas tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tens ainda, no versículo 6, tens porém isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E aí ele continua, quem tem ouvido para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer da-lhe ele comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eu já falei sobre a árvore da vida, sobre o livro da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. Eu não sei se ficou gravado, porque já são quase 200 gravação que eu soltei aí. Eu não sei se alguém, porque eu não estou acompanhando se todo mundo visualizou ou não. Não é minha preocupação, é de vocês visualizar. Então, se você tem paciência, você vai procurar esses 200 vezes 20 minutos, vocês sabem quantas horas vai levar. Eu fico, às vezes, 2 horas ministrando a palavra, mas às vezes eu fico mais 1 hora e meia, mais ou menos, fazendo a exegese bíblica, para mim não falar abobrinha aqui. Amém? Então, tem aqui, em todas as igrejas, tem essa expressão, ao que vencer. Entende? E todas as igrejas têm essa expressão. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Todas elas, pode procurar, faz a tua pesquisa.
Então, em cada igreja Deus fala de um anjo, E a primeira igreja, o próprio anjo era João, que era o pastor da igreja, mas ele nunca cita o nome. Nas 7 igrejas não tem nenhum nome. Ele sempre diz ao anjo. E se nós formos trabalhar, irmãos, eu conheço toda a história da igreja, mas eu não fui pesquisar, não. Mas ao longo do tempo, eu vou falar assim, só alguns que vocês têm mais lembrança, todo mundo conheceu. Vamos dizer, a igreja de Martinho Lutero, vamos dizer. Essa igreja foi no período do ano de 1500. Não foi ele que saiu da igreja católica e ele pensou de reconstruir ou de pregar para os próprios apóstolos, ou de abrir o olho dos católicos. Alguns ele ganhou para Jesus, mas 96 teses, 95 teses parece. Não entende? Alguns, quando a igreja, os caras pálidos lá descobriram que ele estava arrastando, estava muitas pessoas entendendo, e que uns ignorantes ali no meio disseram, olha, lá na nossa igreja, lá assim na Alemanha, tem um alemão lá, ó, que ele é teimoso,